Bitcoin rompendo os 47 mil dólares. ETFs podem ser aprovados amanhã. Vem comigo dar uma olhadinha nos gráficos aqui. Se você está investindo no mercado de criptomoedas nesse momento, você está vivenciando a história. No dia de amanhã, dia 10 de janeiro, a gente pode ter a primeira aprovação de um ETF spot do Bitcoin. A mídia está à loucura, todo mundo só fala disso, tanto dentro do mercado de criptomoedas, como também no mercado tradicional. Isso fez com que o Bitcoin varasse ali os 47 mil dólares. A gente tem as altcoins perdendo um pouco a força, justamente porque o Bitcoin está sendo a mídia, a sensação do momento. Todas as atenções estão acima dele e vamos ver, né? Amanhã é o grande dia. Antes da gente ir diretamente para os gráficos, cara, olha só o que mais está sendo falado no Twitter. Agora há pouco a gente teve nada mais do que o CEO da VanEck, porra, conhecidíssima VanEck, que também está aí pedindo o seu ETF, tá falando que amanhã vamos começar o trading, amanhã, vulgo quinta-feira. Parece que amanhã será o grande dia da aprovação. Será que esse cara tem informação privilegiada? Afinal, ele está falando com a SEC praticamente todos os dias, né? Tanto ele quanto o pessoal da BlackRock e tudo mais. Ele acabou de dar uma entrevista aí falando exatamente sobre isso daí. Acabou deixando, né, passar algumas informações. E olha só quem estava nessa entrevista, a famosa Cathie Wood também. Além disso, meus camaradas, já começou uma disputa referente às taxas da ETF, né? A gente tem, por exemplo, a Fidelity falando que vai cobrar 0,39% de taxa. Para quem não sabe, quando é criado um ETF, a Fidelity, a BlackRock não ganha com a valorização do preço. Muita gente ficava falando, ah, BlackRock vai derrubar o mercado para comprar mais barato. Rapaziada, BlackRock vai ganhar com taxa, não com valorização do Bitcoin. Tudo bem que eles têm investimento em Bitcoin e tudo mais, esse sim vai valorizar, mas no ETF especificamente, eles vão ganhar com taxa, com quem for comprar através do próprio ETF. E olha só, Fidelity 0,39%, BlackRock 0,2% nos primeiros 12 meses ou 5 bilhões ali alocados dentro do ETF. ARK Invest falou que vai zerar as taxas do ETF nos primeiros 6 meses ou vai ter, a partir do 1 bilhão, vai começar a ter 0,25%. VanEck, que foi o CEO da entrevista que eu acabei de mostrar aqui para vocês. VanEck, 0,25%. Invesco, 0% nos primeiros 6 meses ou até atingir 5 bilhões. Grayscale tá perdendo a briga aqui de taxa, 1,5%. E a Bitwise, 0% e depois de 1 bilhão, 0,24%. Isso é o quê? É nada mais do que os grandes brigando para ver quem vai conseguir ter o maior volume, a maior quantidade de pessoas comprando através do ETF deles. São as principais empresas do mundo brigando entre si pelo nosso queridíssimo Bitica. É muito legal a gente ver essa briga de tubarões aqui. Cara, só o fato disso estar acontecendo mostra claramente que o ETF vai ser aprovado, tá? E por último, a gente tem nada mais do que a SEC falando, não entre no FOMO. Ela postou esses dias aí e algumas lições para quem quiser entrar em investimentos, para não entrar no FOMO, independente de qual investimento seja. E para finalizar, com a cerejinha do bolo, antes da gente ir pro gráfico, o Gary Gensler vem postando desde ontem para vocês. Tomarem cuidado com investimentos envolvendo ativos criptográficos, sejam cautelosos. Os títulos de criptomoedas podem ser comercializados como novas oportunidades, mas há sérios riscos envolvidos. Quem que é o Gary Gensler? É o cara que está atrapalhando os ETFs de serem aprovados rapidamente, né? Ele está desde o ano passado tentando bater em cima do Bitcoin e ele não está conseguindo, né? Olha só, ontem ele fez uma thread referente a investimento de criptomoedas. Daí a galera já falou, foi aprovado. Porque se ele tá falando sobre isso, rapaziada, é um caminho sem volta. Até por isso o Bitcoin ontem mesmo ele acabou estourando os 47 mil dólares. A gente tinha claramente essa região de resistência aqui. A gente pode colocar, né, esse triângulo ascendente, que é um triângulo onde ele vinha tocando aqui nos 45, voltando, tocava no 45, voltava, tocava no... Aquele varou um pouquinho, ó. Foi 45,400, voltou e tei. Ontem ele chegou nos 47, cento e pouquinho, e ainda estamos acima dos 45, que era a principal resistência aqui no caso do Bitcoin, tá?
esta merda vai acabar explodindo assim que falarem da aprovação do ETF, muito provavelmente. A própria BlackRock também comprou 2 fucking bilhões de dólares antes de ontem. Vocês têm noção do que tá acontecendo? Por isso que eu comecei o vídeo falando que vocês estão vivenciando história nesse exato momento. Vai entrar muito capital para as criptomoedas. Por enquanto, a gente está vendo a dominância do Bitcoin subindo muito forte. A gente tem a dominância voltando aqui praticamente no topo que a gente fez aí nesses dias. Olha só como é que são vários dias consecutivos de dominância subindo. O que quer dizer basicamente isso daqui? Quer dizer que a atenção está completamente apenas no Bitcoin. A liquidez, o dinheiro está sendo drenado das altcoins para entrar ou ficar atento à aprovação de ETF, ficar atento no Bitcoin. Muito provavelmente a gente vai ter alta. Muita gente fala, mas no dia normalmente cai, o negócio sobe no boato e cai no fato e não sei o que lá. Deixa eu contar uma coisinha para você, não sei se você sabe, mas recentemente a BlackRock fez um ETF, fez a abertura do ETF, assim como ela tá tentando fazer com o Bitcoin, só que referente a gás carbônico. Sabe aquele famoso comércio de gás carbônico que a gente tem por aí, gás carbono eficiente, não sei o que lá. Ela fez um ETF para você estar alocando nesse tipo de setor. E como é que foi a questão de compras desse ETF? Primeiramente, a BlackRock fez uma comprinha razoável ali de alguns milhares de dólares. Na hora que esse ETF foi aprovado, ela depois de 2, 3 dias, ela socou a penca de não sei quantos bilhões. Agora com o Bitcoin, meu chapa, ela já socou 2 bilhões. Na semana passada ela comprou 12 milhões. Daí a galera falou, mas 12 milhões não é nada para BlackRock. Aí antes do negócio ser aprovado, 2 bilhões. Ela tem a tendência de ir aumentando a mão aos poucos e depois que aprova ela soca a penca. Se esse 2 bilhões foi aos poucos, antes de ser aprovado, será que ela vai socar a penca igual ela vem fazendo com quase todos os outros ETFs? Aí fica o questionamento, cada um vai ter uma opinião, beleza? Mas ela tende a fazer isso. Ela começa com uma comprinha, vai aumentando, soca 2 bilhões e na hora que vê, o negócio tá ficando fora do controle. Então a gente tem toda a mídia apontando para o próprio Bitcoin. Empresas que não falavam de Bitcoin falando de Bitcoin, a dominância do Bitcoin subindo para um caralho. E é aí que eu vou um pouco contra a tendência. Exato nesse momento, a gente tem muito provavelmente o ETF do Bitcoin sendo aprovado e o Bitcoin estourando a tampa, mas a gente tem muita altcoin subvalorizada, justamente porque a dominância do Bitcoin está indo sozinha, justamente porque a atenção está 100% em cima do Bitica, a gente consegue ver a própria Matic, por exemplo, voltando na casa dos 79 centavos, o que é muita oportunidade. Olha só, já estava até traçado esse local aqui como local de compra para Matic. Então eu gosto de ser um pouco contra a tendência. Na minha opinião, o cara que comprou Bitcoin ali, quando tava todo mundo comprando altcoin, 1, 2, 3 meses atrás, já tá surfando muito e pode surfar ainda mais quando o ETF for aprovado. Porém, agora ninguém tá falando de altcoin. E é nesse momento que eu estou fazendo DCA em altcoin, quando eles estão sangrando, né? Quando ela não está sendo a atenção. Por quê? Porque em algum momento, não sei quando vai ser esse momento, o Bitcoin, ele vai já estourar a tampa, provavelmente, após a aprovação. Se fosse para eu chutar qualquer coisa, ele vai estourar a tampa, vai chegar próximo aí 50, 55, 60 bi, mas depois vai vir alguma correção em algum momento. Quando vier essa correção ou lateralização, o que vai acontecer? Grana vai fluir para as altcoins e essas que estão esquecidas e paradas nesse exato momento vão começar a performar muito bem. Eu não gosto de esperar as altcoins começarem a estourar para daí sim olhar para as altcoins. Eu faço algo contra a tendência. Exatamente nesse momento que tá todo mundo esquecendo as altcoins, eu estou completamente de olho e estou enchendo minhas bags. Rune. A gente teve a própria Rune batendo aqui 7 dólares e 14 e tá dando uma recuada. Rune tá batendo agora praticamente 4,80. Pode ser um ponto de DCA, oportunidade. A gente tem ativos como, por exemplo, Uniswap voltando na casa dos 5 doletas. Uniswap que ainda não saiu dessa região de acumulação para longo prazo. A gente tem a própria SNX voltando para a casa dos 3 dólares. Olha só que interessante. SNX lateralizou muito em fundo aqui, estourou a tampa e agora está retestando exatamente essa resistência aqui. A gente tem ativos como, por exemplo, a própria Avax dando uma retraída interessante aqui, ó. Ela chegou a bater 48 e já tá 35. A gente tem a própria GMX voltando para baixo dos 50 dólares. Oportunidade de compra, na minha opinião. Nada disso é recomendação de investimento, é apenas o que eu enxergo na minha opinião. Link, que
que a galera falou, ah não, mas a Link, eu não consegui comprar aqui embaixo. Realmente, aqui embaixo na minha opinião já foi, mas voltou pra casa dos 12 doletas ontem. A gente tem a própria Maker, que todos estavam falando de Maker esses dias, fazendo ainda topo, mas pode ser que ela volte a dar uma retraída. Eu pensei que eu ia abrir o gráfico da Maker aqui, ela ia estar retraindo também, mas a Maker no caso ela tá praticamente em topo ainda. Meu jovem, assistiu até agora e não deixou o like? Deixa esse like aí para fortalecer, é só clicar, vai te auxiliar bastante aí. E além disso, eu quero te fazer um convite antes da gente voltar aqui pro nosso vídeo, que é que já está rolando o próprio desafio do Zero ao Bitcoin. Ontem tivemos a primeira aula, tá aqui ó, aula 1, puta curso massa que a gente tá fazendo gratuito aqui no YouTube. Hoje foi a aula 2 e amanhã vai ser a última aula. Está aqui as 3 aulas, assista antes que a gente tire do ar. E sim, vamos tirar do ar, não é clickbait. Então assista, que vão ficar poucas horas, poucos dias aqui no ar. Assista logo, hein? Vamos voltar pro vídeo. Pra você ver como algumas altcoins específicas ainda não corrigiram forte. Por exemplo, a Injective, ela tá subindo independente de tudo, né? Independente de ETFs, a atenção estar só no Bitcoin, ela tá em alta infinita. Então assim, rapaziada, a conclusão que eu tenho pra esse vídeo. Muito provável que o ETF vai ser aprovado amanhã. Muito provavelmente... depois que os holofotes pararem de ser um pouco o Bitcoin, porque agora ele realmente vai ser e vai continuar sendo, provavelmente nas últimas semanas, vai entrar um capital violento nessa bodega aqui, eu tenho quase certeza disso. Se fosse para eu dar um chute, eu não chutaria em queda nesse momento. Acredito que vai vir uma queda, mas não sabemos quando, e se quando vier, aproveite e... Eu estou completamente de olho nas altcoins porque eu gosto de ser contra a tendência. Uma hora essas bodegas aí vão explodir de um jeito violento, porque esse ETF sendo aprovado no Bitcoin é bom para o mercado cripto como um todo, quando a gente fala de injeção de capital entrando. E lembra uma coisa, após a aprovação do ETF de Bitcoin, esses mesmos institucionais que estão colocando todos os holofotes no Bitica vão colocar os holofotes no Ether. Todo mundo falando mal do Ether, todo mundo esquecendo o Ether. Ele vai ser a próxima bola da vez. Talvez agora seja o momento de acumular Ether, que ninguém tá falando dele. Aí fica meu questionamento. Beleza? Deixa o like aí se você gostou. Opa.